Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana Oliveira, sou assessora de comunicação aqui na Associação Empresarial de Rio do Sul e hoje no canal Acirs a gente vai falar de um tema que está levantando bastante polêmica e muito debate, especialmente num período pós-pandêmico em que todos estamos vivendo. Eu estou falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e hoje a gente recebe aqui no estúdio os especialistas da MKS Advocacia, que são eles, o Elcio Lutemberg, que é advogado, além disso ele também é especialista em direito digital, coordenador do núcleo de jovens aqui da associação e também diretor de proteção de dados do SEGESC. E junto com ele também a gente recebe a Maria Clara Gomes, que é assessora jurídica e trabalha junto com o Elcio na MKS. Primeira pergunta para vocês, ela é para a gente já entender de fato, né? Qual que é a fundamental necessidade de as empresas estarem adequadas ao LGPD. Bom, boa tarde, Giovana. Obrigado por receber a gente. A gente busca sempre participar dessas entrevistas, desses eventos, realmente para fomentar, né, essa cultura de proteção de dados que falta muito ainda no nosso país. Realmente essa preocupação com a nossa própria privacidade e com o que a gente chama de autodeterminação informativa, que é a nossa capacidade de dizer o que vai acontecer ou não com as nossas informações. E direcionado a isso que vem a importância, né, das empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, porque nasce toda essa preocupação com a nossa privacidade, no caso, quando a gente começa a ter uma evolução tecnológica muito rápida, né? Com esse evento de formação de bancos de dados muito grandes, que podem ser manipulados muito rápido, fake news, enfim, várias formas de usar, então, esse aparato tecnológico todo, que trouxe uma grande preocupação com o que estava acontecendo com as nossas informações, né? E o que chegava a nós também com base nas informações que não são coletadas, né? Então, a gente vai ter, né, diversas situações onde a gente pode estar sendo influenciado e nem perceber, porque os nossos dados estão sendo usados para direcionar conhecimento, direcionar informações para nós que nós não sabemos se é falso ou não, se colocam ou não nós numa bolha, né, onde nós não vamos ter acesso a tudo que nós poderíamos ter. Então, essa liberdade de uso da rede, que deve ser garantida a todos nós, né, ela acaba sendo podada, né? E então vem a Lei Geral de Proteção de Dados como uma forma, né, do cidadão de demandar, né, que quem coleta os nossos dados o faça de uma maneira correta, né, o faça de uma maneira que permita que nós tenhamos essa liberdade e determinamos então o que vai acontecer ou não com as nossas informações, o que vai acontecer ou não com as nossas decisões. Então, essa é a grande importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E vem, então, em direção às empresas que precisam fazer essa adequação, porque são elas que coletam as informações das pessoas físicas, né, de todos nós, e, no final das contas, tem esse poder sobre o que vai acontecer ou não, né? Então, a gente vai desde situações muito pontuais, como, por exemplo, quando um mercado ou alguma empresa, algum comércio, cria um perfil de usuário para o CPF da pessoa e acaba monitorando o consumo daquela pessoa, né, até situações muito maiores, como, por exemplo, as de redes sociais, que não só coletam as informações básicas nossas de gostos ou não, mas de perfil de compra, por exemplo, né, como também elas coletam a nossa imagem, a nossa voz, os locais que a gente toca na tela do nosso celular, os locais que a gente clica quando a gente está no computador, e tudo isso eles usam para algum fim, né? Seja para direcionar propaganda, seja para vender os locais que são mais vistos quando a gente está na frente de uma tela, seja para direcionar fake news, enfim, várias situações. E daí as empresas, cada uma no seu nível de responsabilidade, cada uma no seu nível de atuação, vai acabar tendo que realizar algum tipo de adequação para garantir que o titular seja muito bem informado e possa demandar junto à empresa quando ele tiver que resolver, quando ele se sentir ameaçado dentro da sua privacidade ou da sua autodeterminação informativa. E uma das preocupações que as empresas têm é apenas com as multas, mas tem muito mais, né? Quando você, por exemplo, deixa ou você vai protelando a questão de fazer a adequação, não é apenas pelas multas que você tem que se preocupar, né? A gente teve essa questão das multas, ela ficou muito enfatizada por causa do regimento europeu, que está aplicando multas muito altas para o vazamento de bancos de dados. Mas não só isso, a empresa ela pode ter os seus bancos de dados suspensos, isso interfere no negócio, porque
muitas vezes a empresa, sem os bancos de dados dos clientes, não consegue operar, não consegue vender o produto, o serviço que eles oferecem. E a questão da publicização desse vazamento de dados, porque isso interfere negativamente na imagem da empresa. Não queres que a tua empresa seja associada a uma empresa que vazou dados, que não é segura. Isso afasta clientes, isso faz com que a empresa perca o valor de mercado dela. E a empresa que não investe, né, em segurança, automaticamente ela não é segura, né, como você comentou. E falando dessas questões de erros, um dos erros também que as pessoas consideram sobre a LGPD é que basta simplesmente você ir lá e trocar a política de privacidade do site. Ou muitas vezes até copiar de outros, né? Não é só isso, não é sobre isso, né? Vai além. Isso, exatamente, A Legislação de Proteção de Dados, ela não é só ela não determina que você adeque documentos unicamente. Por isso que a gente tem uma grande preocupação em sempre deixar claro como a aplicação dessa lei na empresa ela é multidisciplinar. Né? Porque a gente vai ter que envolver o jurídico para uma revisão de documentos e de certos processos internos da empresa. Nós vamos precisar do pessoal da tecnologia da informação para tratar da segurança da informação quanto a acesso aos bancos de dados, quanto a forma como vai funcionar ou não o site da empresa em relação aos cookies, em relação às informações que lá são coletadas, a segurança dessa coleta, né? E também na forma como é utilizado dentro da empresa a internet, os equipamentos, os e-mails. E também nós vamos ter uma preocupação de gestores, né, de ter gestores junto a esse projeto que auxiliem, então, na forma como isso vai acontecer em relação a repasse aos colaboradores, como eles vão atuar ou não, como que a equipe vai absorver melhor, né, até inclusive com a participação do pessoal de gestão de RH, departamento pessoal. Então, todo esse combo de pessoas é que faz com que a LGPD possa realmente ser implementada. E daí, dentro desse escopo, nós vamos ter documentos que vão ser adequados, alguns documentos que vão ser criados, nós vamos ter processos novos em relação à forma como é feita a segurança das senhas, a criptografia dos bancos de dados, nós vamos ter diversas situações de como criar um canal de comunicação adequado, onde o titular possa vir e demandar a empresa, que a LGPD diz que nós precisamos ter um canal de comunicação aberto, né? Como que aquilo vai ser comunicado para fora. Então, um alinhamento muito bom com a equipe de comunicação da empresa, seja interna ou externa, é essencial para que a empresa torne transparente a sua adequação, né? Então, dê publicidade a toda essa adequação, que inclusive são princípios previstos na LGPD, né? E então o trabalho é bem grande, é muito mais do que adequar documentos. E principalmente porque a gente precisa evitar uma coisa chamada compliance de aparência, né? Que é quando a empresa se sente segura porque ela estabeleceu algumas regras ou alguns documentos novos, mas na prática aquele documento ele não se encaixa à realidade da empresa, à rotina da empresa. Então, quando você for precisar comprovar para a NPD ou para o PROCON ou em juízo que você fez uma adequação, vai ser perceptível que aquilo que você previu no documento, que é um documento padrão, modelo, né, ele não está condizente com o dia a dia que você pratica. Automaticamente é como se você não tivesse implementado nada. Né? Então, assim, precisa realmente ser pensado aquele documento novo para aquele negócio, para aquela empresa. Né? Por setor, por modelo de negócio, algumas coisas são replicáveis, né? Obviamente, porque tem empresas que funcionam de maneira muito similar, né? Mas ainda assim, é preciso sempre um cuidado, porque a empresa pode usar um sistema específico, a empresa ela pode usar uma forma de proceder interna específica que não condiz talvez com o que o documento prevê. E essa... Pode falar. E não só isso, mas quando a gente fala da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, quando se falam em dados, as pessoas pensam em documentos digitais. Mas a gente está falando de documento físico também. Aquela gaveta que tu tens no RH da empresa, quem acessa aquela gaveta, ela tem chave? Isso é visto na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados também. O acesso, como funciona... Esqueci a palavra. A circulação dentro da empresa, quem tem acesso a qual setor, quem entra dentro daquela sala, precisam tantas pessoas entrarem dentro daquela sala, isso vai ser revisto dentro do projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados também. Certo, e é bem essa questão, né? A Lei Geral, ela não é nada genérica, né? Ela é bem específica. Até mesmo quando a gente tem
Por exemplo, quando você acessa um site, tem a questão do consentimento, né? De aceito, ou enfim, você é obrigado a clicar naquele botão, mas ele não gera nenhum tipo de segurança, ele é um consentimento forçado e de vício, né? Exatamente. Quando se fala da adequação de sites à Lei Geral de Proteção de Dados, tem isso muito na questão da política de cookies, de simplesmente aceitar os cookies ou o site simplesmente não funcionar. E não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem também para que a gente possa personalizar. Quais são os dados que eu quero que esse site colete? São todos? São só os que são necessários? Porque essa adequação, esse aceite genérico, ele também é um compliance de aparência, como o Elcio falou antes. Porque tu não está efetivamente fazendo uma proteção dos dados. Você está impondo que o usuário ou ceda tudo ou não acesse o teu site. E você falou agora sobre os acessos, né? Por que é importante a gente centralizar, por exemplo, as chaves que são criptografadas em um lugar seguro? O que pode acontecer se for diferente disso? Essas chaves criptografadas, se elas ficam abertas num local que não está seguro, isso acaba habilitando que existam invasões na rede. E com invasões na rede, a gente tem os ataques de hackers, que podem ser apenas para os ataques de ransomware, que só bloqueiam bancos de dados, ou podem ter vazamentos dos bancos de dados da empresa, e isso tudo acarreta não só negativamente no negócio, bloqueando, fazendo com que a empresa tenha que parar o serviço para desbloquear esses dados e aí poder voltar, tanto com uma imagem negativa com clientes, porque é um fornecedor teu que teve o sistema hackeado, então isso gera uma insegurança, e até publicamente, porque o consumidor final ele não vai querer interagir com uma empresa que não é segura, que não tem os seus bancos de dados seguros. Sim. E pode falar. Nesse contexto também a gente vai ter todo um custo, né, agregado na empresa, muitas vezes com o próprio jurídico, né? Porque o que vai acontecer? Houve um vazamento de dados, ou houve um ataque, a empresa é considerada insegura, né? O titular de dados ele pode se sentir inseguro, como a Maria falou, e começar a promover ações, né? Então você vai ter várias pessoas promovendo ações judiciais contra a empresa. Mesmo que essas ações não sejam procedentes, ainda assim vai ter todo um custo, né, de arcar com custas do processo, com os honorários advocatícios para realizar defesas e mostrar que a empresa não causou nenhum dano a esse titular, né? Mesmo que eu não tenha condenações, eu tenho um custo, e ainda por cima eu posso correr o risco de ter condenações, né? De o juiz entender, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entender que houve um prejuízo efetivo às pessoas, né, esses titulares de dados, e a empresa tem que arcar com essas indenizações. Então nós temos ali, né, algumas esferas de dano, algumas esferas de negativas para a empresa. A primeira delas seria esse impacto negativo à imagem, que causa, que é imediato, né? Então assim, perde valor muitas vezes a empresa por causa disso. A gente vai ter a esfera das penalidades administrativas, que a NPD ou o PROCON ou o juízo podem ser aplicadas, que são aquelas penalidades previstas na LGPD, né? Que a gente falou agora há pouco ali de multa, suspensão de bancos de dados, publicização. E por último, nós temos ainda a possibilidade de haver aquele dano por causa das ações judiciais que são movidas. Então, assim, no final das contas, não é uma preocupação só, vou sofrer ou não uma penalidade, mas sim com todo um contexto que vai levar a empresa a ter vários prejuízos, simplesmente porque ela não fez esse caminho de adequação que é tão necessário. Por que as empresas estão demorando tanto para entrar nesse ritmo, para deixar tudo certinho e regularizado, na opinião de vocês? Então, a gente vai cair numa situação um pouco repetitiva nesse caso, né? Mas infelizmente nós temos no Brasil uma cultura de leis que não pegam. Não pegam, né? Que são essas legislações que acabam vindo, muitas vezes temerárias, né? De forma temerária por causa de alguma demanda que o legislador entendeu ser pertinente num determinado momento, mas quando a gente vai validar na prática aquela lei, ela realmente não tem a efetividade que ela deveria ter. Talvez ela não foi bem elaborada pelo legislador, talvez a nossa realidade se alterou com o tempo e daí quando a lei realmente vai ter vigência, ela não consegue mais alcançar os fatos do dia a dia. Mas nós temos coisas recorrentes, né? Por exemplo, aquele caso, né, muito conhecido de todos, da obrigatoriedade do extintor nos carros, da obrigatoriedade
Da cadeirinha? Não, daquele kitzinho médico. Ah, sim, de que tinha que primeiros ter socorros. primeiros socorros, que daí eles fizeram, você precisa ter o kit de primeiros socorros. Daqui a pouco eles perceberam, tá, mas se alguém não tem a habilidade de realizar primeiros socorros, o kit não adianta para nada, Uhum. né? E são coisas assim, a gente tem algumas leis no setor contábil, também fiscal, que acabaram vindo, assim, que exigiam que a empresa comprovasse determinadas coisas e depois essa lei se torna letra morta, como a gente chama, né? Só que, e essa é a perspectiva que as empresas estão tendo, né? Eles não sabem se a LGPD vai pegar ou não, né? Uhum. Só que a gente tem outro contexto quando a gente fala dessa lei, porque ela é totalmente vinculada ao risco que o potencial tecnológico atual representa, e essa evolução tecnológica também, né? Então nós podemos ver, nós temos um modelo que não tem como não observar nesse momento, que é o modelo europeu. A lei passou a ter vigência lá 2 anos antes de nós. Então é como se eles estivessem 2 anos na nossa frente. E lá está sendo aplicado. As penalidades estão sendo aplicadas, ela está funcionando, o titular está indo atrás, né? O que vai acontecer com nós é que talvez um pouco mais lento do que lá isso acabe acontecendo também, mas em algum momento a gente vai chegar nesse ponto, em que o titular vai perceber, opa, tem uma legislação aqui que me protege, eu vou lá mover uma ação, eu vou lá denunciar na NPD. E daí as coisas vão acontecer. Mas isso é muito, muito normal no Brasil, né? Cultural, né? Cultural. É quando o Código de Defesa do Consumidor, lá nos anos 90, passou a existir, demorou em torno de 5, 6 anos para que o consumidor passasse a efetivamente entrar com ações, né? Passasse a promover ali, a buscar os seus direitos. E daí nós tivemos um período de mais 7, 8 anos até que o Código de Defesa do Consumidor estabilizou com ações judiciais, definindo o que ia ser dano moral, o que não ia, né? Quais situações representavam risco ao consumidor ou não, né? Da mesma forma, a LGPD vem agora. A gente precisa de um período de adequação para que primeiro as pessoas percebam o potencial de direito que elas têm a buscar, isso afete as empresas, se torne ação judicial, caminhe aquele longo caminho na esfera judicial para ter decisões, e daí sim as empresas vão sentir no bolso e passam então a fazer adequação. A tomar Só que alguma ação, né? o que eu gosto de chamar a atenção agora é o seguinte, por que não prevenir? Né? Então, todo o nosso trabalho e trabalho de vários profissionais da nossa área atualmente visa a gente começar a fazer com que as empresas entendam que elas precisam amadurecer, que o Brasil não pode mais funcionar no apagar incêndio. Nós não podemos funcionar apagando incêndios, como a gente faz sempre. A gente deixa uma lei vir, deixa ela estourar e daí a gente começa a tentar segurar as pontas. Daí muitas empresas falem, muitas empresas fecham as portas porque não estavam preparadas para suportar aquela demanda externa, né? E o planejamento faz toda a diferença, claro né? que sim. Não só disso, mas na vida. Uhum. É por isso que a gente tem empresas muito mais efetivas lá fora, muitas vezes. Sim. Porque elas estão pensando, eu vou gastar, sei lá, 5 mil reais agora, 10 mil reais agora, para não gastar 100 lá na frente, né? E daí você está preparado. Mas é difícil. É uma mudança de cultura realmente brasileira, de aprender que a prevenção vale muito a pena. É meio que... Não, pode falar. E além disso, na realidade, nacionalmente existe uma dificuldade em entender os dados como um ativo, como algo que tem valor, como algo que movimenta muitas empresas. Existem muitas empresas hoje em dia que são voltadas aos dados, ao tratamento de dados. Então, existe essa dificuldade em todas as pessoas de entenderem que os seus dados são ativos, são valiosos e que você tem que decidir o que você faz com esses dados. E a LGPD vem muito ao encontro disso para fomentar essa questão da cultura de privacidade e proteção de dados. E a partir do momento em que as pessoas, num geral, a sociedade num geral, mas a brasileira principalmente tem essa dificuldade muito grande, como o Elcio já comentou, de entender o quão valiosos os seus dados são. Quando tiver essa consciência, a gente vai ter uma efetiva implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque as pessoas vão ver o quão importante é o seu dado e como não é só pegar o celular para baixar um aplicativo, aceito tudo, sempre aceito tudo, mas nunca leio, não sei o que fazem, não sei para onde vão, não sei quais dados coletam. A gente precisa dessa consciência da importância dos dados das pessoas. E você falou antes a respeito do PROCON. Qual é o alinhamento do PROCON com isso? O PROCON, como entidade fiscalizadora, né, ele vai sempre atuar quando houver uma relação de consumo, né, então ele vai ter os mesmos poderes de fiscalização, de atuação que a NPD tem, né, inclusive assim, para a aplicação da LGPD. Né? Só que o que acontece? Também vai ser limitado aonde há relação de consumo. Então eu vou precisar contar com a NPD para fiscalizar todas as outras
entidades, no caso, né? Todas as outras empresas, aliás, que a gente não consegue ter esse alcance através do PROCON. Mas ainda assim, o PROCON, apesar de já estar atuando, ele atua muito mediante a demanda do titular. É mais difícil ele atuar por iniciativa própria, né? Então a gente vai ter essa necessidade de que o titular, nós todos como pessoas, né, comecemos então a demandar o PROCON para que ele atue. Isso é importante. Ótimo. Então, qualquer titular de dados, até para complementar, né? Aham. Qualquer titular de dados, qualquer pessoa que entender que existe algum risco com a sua informação, que talvez a empresa que você comprou esteja compartilhando com alguém essa informação, deve necessariamente, nesse momento, procurar o PROCON, né? Ou também fazer uma denúncia direto no site da NPD, que é possível. Mas o PROCON, provavelmente, nas relações de consumo, vai ser muito mais rápido e mais efetivo por essa proximidade que ele tem de estrutura atual, né? Certo. E a gente falou antes a respeito das empresas que não aderem, né? Mas vamos falar num outro ponto. E aquelas que estão, né, indo atrás, fazendo tudo que é preciso fazer. Vocês perceberam um grande aumento em questão de investimento em cibersegurança? Como é que vocês estão analisando esse cenário? Na verdade, a gente vem notando uma maior procura das empresas para conhecer a LGPD, né, e começar a dar os primeiros passos. Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco perto de onde nós deveríamos estar em termos de segurança, porque realmente as empresas ainda não sentiram no bolso, né, pelas demandas do titular, por uma fiscalização da NPD, nada assim, né? Mas em termos de cibersegurança, quando a gente vai para a parte de segurança da informação, já existe uma preocupação um pouco maior. Né, as empresas já estão mais preocupadas em ter um backup adequado do seu banco de dados, né, e não mais contar somente com a sorte em relação à criptografia de segurança desses bancos de dados, a forma como é feito o acesso, né. Muitas empresas que a gente vem acompanhando e vem visitando agora, elas já possuem uma internet, né, uma Wi-Fi para o visitante, uma Wi-Fi corporativa, uma Wi-Fi só para diretoria, porque esses acessos diferenciados de Wi-Fi permitem invasão, né. Então, se você tem uma Wi-Fi que você usa para o cliente, para o visitante e também para o seu banco de dados, para o acesso, qualquer pessoa com um pouco de expertise na área pode acessar o Wi-Fi e a partir dele acessar o banco de dados. Então, se você tem um Wi-Fi separado, é uma garantia já de que não vai ter um acesso indevido, né? Então, essas pequenas ideias de segurança, processos de segurança já estão sendo mais implementados do que a gente observava 2 anos atrás, quando a gente começou. Né, 2 anos e meio, mais ou menos, atrás. Então, realmente, todo esse impacto da LGPD, ela vem causando uma preocupação, primeiro, nessa parte tecnológica, né? E, num segundo momento, a adequação de processos, de documentos e tudo mais, muitas vezes, muito mais por empresas de tecnologia, comunicação, né? Do que por outros setores setores geral do nosso mercado. E especialmente para o setor de comunicação, né, para a imprensa, tem algum ponto específico diferenciado ou não? Tem previsão, né, de possibilidade de tratamento de dados, né, justamente para esses fins, né, jornalísticos e tudo mais. Mas ainda assim é um ponto que provavelmente vai ser objeto de regulamentação pela NPD, né, porque apesar de existir essa previsão, não tem muito claro como ela vai acontecer. E daí também nós vamos ter que contar muito com leis de suporte, né, como por exemplo o Marco Civil da Internet, que já tem previsões que podem eventualmente ou conflitar ou complementar a LGPD. A gente vai precisar observar isso na prática, né? Mas, de maneira geral, a gente ainda não vê os órgãos de comunicação, as empresas de comunicação tão preocupadas como deveriam pelo volume de informação que eles movimentam. A gente faz uma certa procura, né? Digamos assim, em nível de internet. Nós procuramos por determinada oposição política ou consultar temas relacionados à política, né? São construídos algoritmos para capturar essas informações nossas, né, e avaliar o nosso perfil. A partir da avaliação do perfil, você começa a direcionar conteúdos que podem influenciar na nossa decisão, no nosso poder de decisão. Isso. E daí vem as fake news, né? Uhum. É quando você pega pessoas mal intencionadas, partidos muitas vezes mal intencionados, que vão fazer o quê? Vão realizar toda essa parte de captura de informações de forma indevida, né? Vão usar para um fim indevido e, no final das contas, vão alimentar muitas pessoas com informações incorretas, inverídicas. E isso, eu acho que no momento é a maior preocupação que a gente tem que ter, né? Esse direcionamento, colocar as pessoas numa bolha onde elas só recebam aquilo que reforça um pensamento que não é verdadeiro. Um ideal específico, né? O ideal específico. E também que poda essa liberdade da pessoa de ter acesso a uma informação ampla. Porque o que é o ideal? O ideal é que a rede seja um local de liberdade e que você tenha acesso a todo tipo de conteúdo, né? E não que daqui a pouco você comece a entender que existe uma certa situação que
que para você é verdade porque você não conseguiu ter acesso a informações que contrapõem aquela fake news, por exemplo. Né? E é o que acontece atualmente, né? Em grupos de WhatsApp, em rede social como Facebook, Instagram, Telegram principalmente, porque tem um controle muito menor sobre o Telegram, né? Em termos de a gente poder ter acompanhamento, de podar essas, né? De mitigar essas informações falsas ou não. Então é uma preocupação gigantesca, a gente sabe que nessas eleições a gente vai ter, né? Já correm desde sempre muitas informações assim, e eu acredito que a LGPD, com as previsões que ela trouxe para nós, ela é uma importante ferramenta para que a gente possa demandar às autoridades que tomem providências em relação a essas fake news, né, em relação ao discurso de ódio, em relação às informações que chegam para a gente e não são verdadeiras, né, ou que são informações muitas vezes, né, pejorativas, ou que ofendem, ou que causem dano. Né? Então, tudo isso é muito importante, a gente começar a perceber que a gente pode usar a Lei Geral de Proteção de Dados para fundamentar essa nossa proteção de dados, a nossa privacidade, a nossa autodeterminação informativa e conseguir, então, compelir a que essas pessoas mal intencionadas não consigam mais realizar esses atos. A gente tá vendo também muitas reportagens, né, em diversos programas, jornais, enfim, a respeito de denúncias que são feitas, né, de perfis de pessoas que comentam justamente coisas pejorativas, enfim, que expõem toda a sua raiva, o seu ódio, enfim, numa rede social, né? Existe algum modo de diminuir isso, de controlar? Porque hoje, por exemplo, a gente consegue observar a criação de perfis fakes, né? A pessoa coloca lá um JK.Y e criou-se um perfil e ela usa aquilo para, enfim, coisas que não são positivas, né? Que não tem nenhum efeito a não ser realmente ir lá e acabar atacando outra pessoa. Existe uma forma de controlar isso? Não? Tem alguma previsão, talvez, de a gente conseguir fazer isso um dia? Ou uma ideia do que poderia ser feito? Então, na verdade, é muito complexo. Existem várias frentes diferentes para que a gente possa chegar a isso. Né? A gente precisa que as empresas dessas redes sociais elas tenham consciência do poder de influência que elas têm, do poder de controle que elas têm sobre esses perfis falsos. Né? Então, nós precisamos de meios de alinhamento, tanto de alinhamento com elas, quanto de, se não houver um alinhamento, coibir ou forçar elas a atuar de uma forma melhor. E esse forçar a fazer, eu não digo que seja necessariamente por através de penalização ou de uma legislação que obrigue elas a fazer ou de imposição, mas sim de uma apresentação do povo a uma cultura nova que eles entendam como isso é ruim para a sociedade e que daí eles mesmos forcem essa rede a fazer o que é necessário. Que é o método mais orgânico, é o método mais efetivo que a gente tem. Quando as pessoas percebem que determinado meio, determinada situação está errada e vão para cima de uma empresa, elas conseguem mudar a atuação dessa empresa. Né? Então, é muito mais efetivamente do que uma lei que a empresa pode ficar fazendo lobby, combater e ficar postergando de fazer. Né? Então, a gente tem vários casos hoje em dia, por exemplo, de posicionamento de empresas, né, que as pessoas observam que está totalmente incorreto, vão lá, fazem nem diretamente com a empresa muitas vezes, né, só fazem postagens, e daí aquelas postagens ganham volume, ganham visibilidade, e a empresa então se força para não ter um abalo à imagem, para não ser considerada uma empresa, né, não perder negócios, se tornar então uma empresa consciente, uma empresa que faça o correto. Então, a gente precisa ter a NPD trabalhando muito bem, o nosso governo trabalhando muito bem para fazer alinhamentos com essas empresas, né? Mas também a gente precisa, eventualmente, se elas não cederem, que haja, né, também uma consciência das pessoas de que elas podem demandar, que elas podem tomar ações que, frente a essas empresas, façam com que elas, né, desistam ou, pelo menos, melhorem os seus procedimentos. Quando a gente fala sobre fake news e sobre as redes sociais, a gente tem que entender que a gente está falando de um aspecto muito amplo. A gente não está falando de uma empresa em si, mas muitas vezes de várias. Então, pode ser feito esse trabalho por um Twitter da vida, mas aí essas informações vão migrar para outras redes. Então, a única maneira efetiva de acabar com isso é realmente que as pessoas tomem consciência de que elas podem cobrar, que elas têm que cobrar posicionamentos para que sejam vetados, dentro das próprias empresas, sejam vetados esses perfis de pessoas que disseminam discurso de ódio, informações falsas. Porque ao passo que a gente está introduzido, né, nesse mundo, no mundo virtual há alguns anos já, e que a nossa forma de consumir, de se relacionar, né, de viver mesmo, mudou.
é preciso se dar uma atenção a isso. Hoje a gente tem, né, justamente as marcas dentro das redes sociais, as empresas, né, fazendo as suas vendas, os seus negócios ali dentro. E temos nós, usuários também, né, que estamos ali por algum motivo, entretenimento, conexão, relação com algumas pessoas, a gente está utilizando aquela plataforma, né? E qual é a segurança que a gente tem? Ao que a gente está sendo exposto, né? E uma outra questão que é bem complexa e bem peculiar, que até eu pergunto para vocês, não sei se cabe, se é algo que alcança nesse sentido, mas é em relação à Deep Web. E nesse mundo, que é um pouco mais complexo daquilo que a gente já está habituado, a LGPD chega lá, como é que funciona? Ou não? Não, atualmente não. Atualmente, na verdade, o que a gente tem é que tecnologicamente não se consegue ter um Não se consegue monitoramento. acessar Não se lá. consegue acessar. Como você não tem monitoramento, como você não consegue acessar, como você não consegue achar um responsável para forçar ele a coagir ele a agir da forma correta ou não, Uhum. né? Você não acha os responsáveis, então não tem o que fazer. Então, o que depende muito de uma solução para a Deep Web é realmente a tecnologia se aperfeiçoar ao ponto de aquilo não ser mais um mundo tão obscuro. Porque o direito em si não vai alcançar, né, aquilo lá só por regra. Né? Porque, Certo. por exemplo, hoje em dia, se eu quiser... Até então, a gente tinha alguns problemas, depois do Marco Civil da Internet, né, sobre forçar empresas a excluir ou não algum conteúdo. Porque no começo, quando você, né, existia uma ordem judicial de exclusão do conteúdo, não tinha como a empresa encontrar aquele conteúdo dentro da própria plataforma. Então, o que se passou a fazer? Passou-se a exigir que quem move a ação contra aquela empresa apresente o link, né, o local onde está aquela informação para que a empresa possa localizar e executar essa função. Então, você imagina uma rede social pública, aberta, que não está na Deep Web, e existe uma dificuldade técnica interna de encontrar informações falsas, de encontrar informações que precisam ser eliminadas. Você imagina esse grande Imagina mundo, lá, né? né, onde ninguém tem um acesso específico. Então, realmente, precisa de uma evolução tecnológica para que o direito possa alcançar, né, e o público também, né, possa alcançar meios de fazer com que alguém seja responsabilizado, essa pessoa pare de praticar o ato ou corrija o ato que está ilegal, né? Porque a internet ela é vista como um lugar sem lei, sem lei, literalmente, sem lei, sem nada, sem nenhum tipo de ordem. As pessoas justamente aproveitam do anonimato para criar situações que são, para os outros, né, são bem desconfortáveis. Né? E até hoje a gente percebe muito também, até aqui pela própria CIRS, que as pessoas, quando elas vão comentar, elas vão na publicação e elas comentam, às vezes, coisas que vão além da sua indignação com a prestação do serviço ou com o produto. Né? Então, também criou-se essa autodefesa de que eu tudo posso falar, tudo posso escrever e não ter nenhuma represália. Sim. Né? Eu entendo que é muito importante a gente entender o que é liberdade. Isso. Né? Porque, bom senso, né? O que acontece muito? As pessoas entendem que ser livre ou ter liberdade no meio social é você falar o que bem entende sem responsabilidade. Isso, sem filtro mas não algum, né? Você pode, claro, falar o que você bem entender, mas algumas coisas que você falar, algumas ações que você praticar são ilegais. Você vai ter o peso daquela ação sobre você. Vai precisar responder Você sobre aquilo. praticou aquilo. Né? Então, assim, não existe esse negócio de estou falando porque eu tenho liberdade de falar. E daí, quando você é punido por aquilo, a sua liberdade foi podada. Não. A sua liberdade não foi podada de jeito nenhum. Você foi livre, você falou, só que agora você vai pagar pelo que você falou. Consequência. Né? É a mesma coisa que se eu chegasse ali, né, encontrasse determinada pessoa e dou um tapa no rosto dela. E daí depois eu quero dizer, não, mas essa é a minha liberdade de dar um tapa no rosto? Não existe isso. Né? Então, essa consciência das pessoas é muito essencial. Assim como é essencial que elas entendam sobre privacidade, assim como é essencial que elas entendam que elas podem demandar as autoridades, que elas podem demandar a empresa com base na LGPD, né? É muito importante também que as pessoas entendam que existe privacidade e que nem toda informação é pública. Sim. Principalmente informações de outras pessoas, né? Porque também há uma percepção, assim, principalmente quando envolve pessoas mais famosas, de que toda informação daquela pessoa famosa é pública porque ela é uma pessoa pública. Mas isso também não é certo, né? A pessoa tem o direito de ter a sua privacidade. E isso é muito importante. Então, essas pessoas que acessam a privacidade das outras
para divulgar, para sites de fofocas e coisas afins, elas estão também infringindo a LGPD, né? E também devem ser punidas. Então, assim, a LGPD não vai se aplicar somente às empresas, mas qualquer pessoa que infringir a privacidade do outro com base nos seus dados pessoais, que praticar atos contra uma pessoa com base nos dados pessoais, né? Então, é muito, muito importante que a gente tenha uma mudança de consciência em relação ao que é liberdade, o que é autodeterminação, o que é o cumprimento de uma lei ou não. E até a expressão stalker, né? Ela agora ela é considerada como crime também, né? Ou não? A conduta de perseguição, né? Foi criminalizada. Foi uma inovação legislativa muito interessante, principalmente para os casos em que seja aplicado no âmbito da Lei Maria da Penha, porque existiam muitos casos de violência doméstica em que, quando tinha o término do relacionamento, continuava essa perseguição, essa falta de entendimento pelo fim do relacionamento. Mas a conduta criminal de stalking, ela não se restringe a esse stalking da internet, de procurar informações, mas a perseguição efetiva de ir atrás fisicamente, de rondar a casa da pessoa, familiares, mas ela também se aplica a essa questão da internet, da perseguição nas redes sociais, da perseguição de mandar mensagens o tempo todo, de ligar o tempo todo. É uma conduta que agora é criminalizada. Ela acaba perturbando, né, a paz do outro, né? Que interfere na esfera pessoal, né, de liberdade. E mudando agora um pouquinho só o foco, a gente está cada vez mais, ano a ano e mês a mês, na verdade, vendo uma grande abertura de novas empresas de e-commerce, né? Muitas vezes nem há o espaço físico, enfim, existe toda uma logística para se trabalhar, mas os e-commerces estão ganhando cada vez mais força. Tem algum ponto específico para eles, assim como a comunicação, que tem algo que seja diferenciado para esse setor? Então, a preocupação grande do e-commerce é o volume de informações que eles manipulam, né? Porque todo negócio que vai acontecer ali dentro, toda venda, ela vai acontecer mediante o cadastro de uma pessoa naquela plataforma virtual, né? Então, assim, qual que é a principal preocupação que tem que ter? Coleta de dados, né? Eu estou coletando dados que eu realmente preciso para fazer negócio com essa pessoa, né? Porque a justificativa da coleta de dados vai ser o quê? Você quer formalizar um negócio de compra e venda com a pessoa, eventualmente você vai parcelar aquele negócio, né? Fazer um pagamento parcelado. Então, você acaba coletando nome, CPF, RG, endereço, informações pertinentes ao negócio, né? Mas daí você começa a entrar numa plataforma e ela te cobra raça, cor, gênero, enfim, várias informações que são sensíveis, consideradas sensíveis pela LGPD e que não tem nenhum motivo específico. Por que eu estou coletando essa informação para realizar um negócio de compra e venda? Então, a preocupação do e-commerce e de qualquer plataforma digital que coleta dados é essa, coletar somente os dados que realmente são necessários, né? Então, dados que você consegue dizer, eu coletei essa informação porque eu preciso fazer o negócio acontecer. Eu coletei o endereço porque eu preciso mandar o produto. Eu coletei o RG e o CPF para identificar a pessoa com certeza, né? Saber a identidade dela, saber quem ela é de fato, para poder cobrá-la no futuro também. Eu coletei os dados do cartão de crédito porque eu preciso fazer o parcelamento através daquela empresa de cartão de crédito, certo? Então, isso eu justifico. Agora, informações não justificadas é uma preocupação bem grande. Então, a plataforma de e-commerce tem que se preocupar nessa coleta e também na guarda, né? Porque como o volume de informação é muito grande, volume também de informação de a pessoa, se ela está se pagando em dia ou não está, essas coisas assim, são informações da pessoa. Então, o vazamento disso pode gerar algum abalo moral também. Então, ter um banco de dados bem protegido, né? Ter um backup bem protegido também para evitar daqui a pouco um ataque de ransomware que vá bloquear aquele banco de dados e impedir o acesso, porque daí você para a plataforma, né? E a gente sabe que uma plataforma de e-commerce hoje em dia, se ela parar por meio dia que seja, o prejuízo é gigantesco, né? Então, são algumas das preocupações que a plataforma tem que ter. Lá no comecinho, quer falar, Maria? O e-commerce, ele se movimenta muito também pela questão do marketing através de newsletters, de anúncios, e com essa coleta de dados sendo feita exclusivamente para
concretização da compra e venda, também precisa ter essa ciência do comerciante de que a pessoa de quem ele está coletando os dados precisa saber para que vai usar os dados. Por exemplo, eu não vou fornecer os meus dados para uma compra e venda e depois você vai me mandar uma newsletter que eu não solicitei. Porque é meu lugar como titular de dados dizer se eu quero ou se eu não quero receber. Então, também, pro e-commerce precisa ter muito esse direcionamento do motivo da coleta de dados, não usar os dados coletados para outras funções. Em qualquer comércio, na realidade, mas no e-commerce é mais palpável, porque normalmente se usa mais desses artifícios para divulgação da marca, né? Inclusive compartilhamento, né? Se eu tenho uma empresa aqui, sou um e-commerce, e eu tenho um banco de dados, eu não posso compartilhar com outro e-commerce para fomentar a prospecção, por exemplo, exceto se eu coletei autorização. Mas devo ter que ter uma autorização específica lá do titular, né, dizendo, ó, autorizo a empresa X, e-commerce, a compartilhar com outro e-commerce para que eles possam oferecer produtos para mim. Entendi. Então tem que ter esse ambiente ali de autorização e tal, essa clareza, transparência, é muito importante mesmo. E também tem a questão de que é um ambiente sensível, porque você, além de estar colocando seus dados pessoais, está colocando também número de cartão de crédito, né? Quando a compra é feita dessa forma. Então, é bem... eu, como usuária, como consumidora, né? Pessoa que utiliza essas plataformas, eu sempre tenho bastante receio na hora de efetuar os pagamentos por cartão, por não ter certeza sobre a segurança daquele espaço. Tem algo que nos certifique quanto a isso? Algum selo, alguma identificação no site que nos traga essa confiança? Não, por enquanto não. Por enquanto é a empresa, né? Claro, existem certificações como a ISO, a família ISO 27000, que são ISOs de segurança da informação. Então, se a empresa estiver adequada a essas ISOs, ela vai ter uma segurança, com certeza, muito grande, né? Então, por esse sentido, sim. Mas agora, dizer que existe uma certificação específica, pensando nos dados e proteção dos dados pessoais para fins de LGPD, ainda não. Né? O que a gente tem, então, são essas preocupações, aquilo que o pessoal da tecnologia da informação considera o ideal de proteção para aquele caso específico, né? Então, a empresa que trabalha nesse formato vai conseguir garantir a segurança. Agora, se você for ali exigir da empresa, me prove que você está adequado, provavelmente eles não vão te apresentar, não, estamos certificados ISO 27000. Eles vão dizer, não, nós temos tal criptografia, nós temos tal banco de dados, nós temos espelhamento de banco de dados assim, assado e tal. Eles vão mostrar, né, passo a passo o que eles fazem, ou teriam que fazer isso pelo menos, né, para garantir que existe uma segurança. E as empresas de serviços e as de produtos, têm alguma diferença para elas em relação à adequação ou não? Da forma como se aplica? Não vejo assim nesse momento, assim, depende muito de qual é a prestação do serviço, né? Então, assim, se eu estiver prestando um serviço, não vai ser e-commerce, né? Eu acho que não tem nada assim. Mas quando a gente fala em prestação de serviço, eu estou prestando um serviço médico, eu tenho uma preocupação diferenciada pelos dados sensíveis que eu coleto. Então, digamos que eu tenho um aplicativo, né? Que hoje em dia existe bastante esses aplicativos que conectam o paciente com o médico, né? Daí eu tenho uma preocupação gigantesca, porque muito dado sensível vai ser exposto ali. Atestados, situação de saúde, enfim, né? E daí ali a gente tem uma preocupação gigantesca. Mas, enfim, serviços comuns, assim, que não envolvem dados sensíveis, ou venda de produto que não envolve dados sensíveis, a gente não tem muita diferença de preocupação, porque geralmente a gente fornece as mesmas informações. Informações básicas de qualificação da pessoa, informações de cartão de crédito, coisas que são dados que têm que ser bem guardados, né? Mas não tem a sensibilidade de um dado vinculado à pessoa, como no caso médico, por exemplo. Certo. E para as empresas que, depois de assistirem esse vídeo, resolveram fazer adequação, qual é o primeiro passo? O que elas precisam fazer? Primeiro momento, conhecer um pouco mais sobre a LGPD, fazer o que a gente chama de sensibilização, não só da pessoa interna que vai fazer esse trabalho, né, mas como da equipe como um todo, assim, né? Então, o que a gente recomenda, ou procurar um profissional que faça sensibilização, né, que faça esse treinamento inicial da empresa para que se entenda, então nós vamos ter que fazer tudo isso aqui, né? Ou que busque, tem cursos também, né, online, alguns gratuitos, alguns pagos, que podem ajudar a começar a ter uma ideia do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o que vai precisar fazer. Quais documentos tem que adequar, quais são os processos que precisam de preocupação, né? Quais são os caminhos. Mas o primeiro passo é entender o que está acontecendo.
realmente. E depois começa-se a seguir adiante, né? Então pode começar então a fazer um mapeamento dos dados, entender quais dados entram na empresa, por onde que eles entram, quanto tempo eles ficam guardados. Daí a gente vai ter todo um caminho aí de compreender o contexto da empresa e poder produzir os documentos corretos, os processos corretos para adequar ela. Eu posso ser suspeita a falar isso, mas eu acho a leitura da Lei Geral de Proteção de Dados, além de interessante, muito informativa, porque ela traz conceitos, ela explica o que é um consentimento, todas essas questões são abordadas ali no início da lei. Então, para nós, como titulares de dados, também é uma informação interessantíssima para entender qual é a necessidade e por que precisamos falar sobre proteção de dados, qual a importância da proteção de dados. Perfeito, então. Gente, acredito que falamos de um bom pedaço desse grande bolo, né? Tem alguma informação que vocês acham importante a gente mencionar aqui, que de repente não falamos? Se a gente fosse aprofundar mais, realmente ia abrir alguns conteúdos que a gente iria muitos aqui muito leques. longe. Então, assim, da nossa parte, eu acho que a recomendação, né, o que dá para extrair desse contexto todo é realmente as pessoas precisam entender o que proteção de dados representa, né, privacidade principalmente, como que essa lei ela garante essa privacidade das pessoas e como que as empresas podem atuar para que isso aconteça. Né? Então, assim, que essa adequação não é só, vou cumprir mais uma lei aqui. Não, ela traz um efeito muito positivo, né? E que com certeza aí vai conseguir fazer com que seja muito mais saudável esse nosso crescimento dentro da tecnologia, né? Dentro desse avanço que com certeza cada vez é mais rápido. Né? O que a gente evoluía antes dos anos 2000 ali, em 50 anos a gente passou logo na sequência a evoluir em 10, depois 5, e agora nós já estamos evoluindo coisas até mensalmente, algumas vezes, né? Então, assim, a gente precisa realmente começar a ter essa consciência para acompanhar um pouco dessa aceleração. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito esclarecedor em vários pontos, até inclusive se você tem alguma sugestão de algum tema que seja específico do seu segmento que você gostaria de ver aqui, deixa nos comentários, que provavelmente numa próxima a gente volta, né, para conversar mais sobre isso. Tá bom? Obrigado a vocês que nos acompanharam, obrigado pessoal, que seja um ano bem enriquecedor nesse assunto e que, né, as empresas consigam realmente ter essa consciência e cheguem até vocês com bastante dúvidas assim para ser solucionados. Tá certo, muito obrigado. Tá bom? Também. Obrigada, gente. Valeu.